Oi amigas, bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, gente, o que faremos? Bom, gente, eu ainda estou me acostumando, né, a voltar, vim aqui falar com vocês e tudo mais. Fazia muito tempo que eu não gravava pro YouTube, mas não sei, ainda você sabe que quando me dá um estralo assim em 5 minutos, eu simplesmente venho e começo a gravar. E, enfim, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram do último vídeo que eu postei, que foi um vlog. Como vocês sabem, esse canal também ele é novo, né, o que eu tinha antigo, ele foi hackeado, então basicamente nós estamos começando, né, e construindo tudo de novo, desde o zero. Mas, gente, se sim, 5 pessoas assistirem esse vídeo, eu já fico muito feliz, porque, enfim, são 5 pessoas e eu tô fazendo algo que eu gosto, algo que me distrai, então acho que esse é o ponto mesmo que mais vale a pena. Bom, vamos lá, o que eu separei pra hoje foi o seguinte: eu pedi pro ChatGPT, gente, pro ChatGPT. Eu não costumo usar o ChatGPT, mas eu vi algumas meninas fazendo uso dele no sentido de te ajudar, né, com criação de conteúdo e tudo mais. E aí, o que eu fiz, gente? Eu pedi pro chat fazer algumas perguntas pra mim, em relação ao meu nicho, né? Em relação à maternidade, morar fora dos Estados Unidos, beleza, coisas do tipo. Eu pedi pra ele fazer 6 perguntinhas pra mim, e enquanto eu vou respondendo junto com vocês, eu vou fazendo a minha maquiagem, que vai ser algo bem simples, porque eu vou só tomar café com uma amiga agora de tarde. Então, enquanto isso, eu vou me arrumando e respondendo as perguntinhas pra vocês. Acho que assim fica, não sei, um vídeo mais, uma troca entre eu e vocês um pouco mais íntima, talvez, porque conforme eu for respondendo as perguntas, acho que vai ter muito assunto também legal que eu vou poder estar abordando e atualizando vocês em relação à minha vida e tudo mais. Eu vou começar aplicando o meu primer da Elf, que inclusive já tá no final. E vamos então pra primeira pergunta: qual foi o maior desafio e a maior conquista de ser mãe solo nos Estados Unidos? Olha só que pergunta boa, nunca abordei esse tema aqui com vocês antes. Até agora, o maior desafio com certeza tá sendo... acho que é mais a parte financeira, porque, gente, aqui ter uma criança é muito caro. Não tão caro quanto no Brasil, óbvio. As coisas no Brasil estão muito mais caras, então aqui você ainda tem um poder de compra e tudo mais maior. Só que eu sozinha, né? No caso, o pai do Percy, a quantidade que ele me envia de ajuda, né, por mês, tipo assim, é um valor mínimo, vamos supor que é um valor mínimo aí no Brasil, que o pai tem que pagar de pensão para um filho, o valor mínimo é isso que ele me paga. Ou seja, você sabe que não dá pra nada, tanto aqui quanto aí. Então, acho que pra mim o maior desafio mesmo tá sendo a parte financeira. Se eu tivesse uma estabilidade financeira muito maior, eu acho que seria mais fácil, né? Acho que o meu psicológico também estaria mais de boa. E, enfim, eu gostaria de poder dar mais coisas pro meu filho, tipo, não só no material, mas não vou negar que às vezes a gente passa, assim, um aperto, porque o custo de vida aqui é muito alto. Então, tipo, o aluguel tá muito alto, as coisas no mercado estão muito altas, gasolina tá cara, tipo assim, tem muitas coisas que estão muito caras pro momento e que, sim, a gente passa um aperto daqueles, mas eu tô conseguindo segurar as pontas. Mas acho que essa é a maior dificuldade que eu tô tendo no momento, mas se Deus quiser, logo menos, quanto antes a minha vida financeira vai estar muito melhor e eu vou poder dar, né, mais coisas pro meu filho, né, poder comprar mais coisas que ele quer, roupas melhores e etc, porque muita coisa que a gente tem é de doação. E a maior conquista, gente, eu acho que a maior conquista é ter um filho americano. Tipo assim, gente, eu nunca imaginei ser mãe, eu nunca esteve nos meus planos ser mãe, e muito menos ser mãe de uma criança americana, né? Pra quem me conhece há muito mais tempo sabe que o meu sonho sempre foi morar nos Estados Unidos, mas, tipo assim, essa parte de maternidade estava longe dos meus sonhos. E não sei, achei que foi um presente, assim, tão lindo, né? Inesperado, por um presente, assim, tão lindo eu ter, né, podido ter uma criança aqui e tudo mais. E que bom, sabe? Porque, querendo ou não, aqui nos Estados Unidos você tem uma chance, assim, de ter um futuro melhor. Então, o bom que, por exemplo, se eu tivesse nascido no Brasil, esse menino, gente, coitado, ai, gente, ia ser muito tenso, sabe? Porque eu sei como que é as coisas no Brasil, eu lembro da minha vida de antes e eu tenho vontade de chorar, sabe? Mas, não sei, eu fico feliz que ele nasceu aqui porque
ele já tem praticamente os estudos na mão dele, então quando ele vai fazer a faculdade aqui, quer dizer, ele vai fazer tipo todo o sistema de escola dele aqui. Quando ele acabar chegar no terceiro colegial, ele vai poder ir direto para uma faculdade, e eu sei que ele vai ser super inteligente porque ele é o meu filho, então ele vai poder escolher a faculdade pública que ele quiser, e você sabe que aqui as melhores faculdades são as faculdades públicas, então ele tem uma chance assim de vida, de trabalho e tudo mais muito melhor. E é por isso mais que eu fico feliz mesmo, porque quem é americano, né, consegue tudo aqui, gente. Consegue crescer, consegue escolher o trabalho que quer. É só realmente se dedicar e fazer acontecer. E ele tem uma mãe que é super batalhadora, e eu tô sempre ali torcendo por ele, e ele sabe que ele consegue, ele sabe que ele é inteligente, ele sabe que ele pode, e ele vai conseguir. O que você mais ama e o que você mais estranha na maternidade é longe da sua família? Bom, como vocês sabem, eu tenho a minha família aqui de uma certa maneira. Eu moro com o meu pai, com a minha mãe e com o meu irmão. Então, basicamente, pra mim, a minha base é eles, né? A minha base são eles, então eles me ajudam bastante, eles me dão um suporte. Tudo que eu sei sobre maternidade hoje é graças à minha mãe. Vocês sabem que eu ainda tenho a minha família no Brasil, então eu tenho a minha avó, eu tenho meu pai biológico, ele tem tio, tem prima, tem outros avós, tem tias, e eu gostaria muito que eles pudessem conhecer o meu filho, porque é a família, gente, né? A gente tem esse vínculo ainda, querendo ou não, e eu tenho, sim, sinto muita falta deles, e eles também gostariam muito de conhecer o Percy ia amar estar na presença deles. Eu cresci, né, com a minha tia perto, com o meu tio, irmão da minha mãe, com a minha vovó, com o meu vovô, então eu gostaria muito que ele também tivesse tido essa interação assim mais íntima, né, com eles, não só por uma tela, esse contato por uma tela. Mas infelizmente a vida é assim, gente. A gente tem que abrir mão de muitas coisas pelos nossos sonhos às vezes. Então, pelo menos, graças a Deus, todos eles ainda estão vivos. A gente pode se comunicar pela internet, né? A gente se vê por chamada e tudo mais. A minha avó, ela conheceu o Percy, ela veio aqui ano passado pela primeira vez. Se Deus quiser, a gente vai trazer ela de novo no próximo ano. Então, são essas pequenas coisas que a gente só dá valor mesmo depois que a gente não tem mais, né? Depois que a gente tá longe. Mas, graças a Deus, tá todo mundo aí. E eles se conhecem de uma maneira ou outra. Mas eu sinto muita falta, assim, desse aconchego, assim, de ter eles mais próximos. Ai, nem mostrei pra vocês o que eu tava usando. Eu uso agora, gente, esse corretivo da Too Faced. Esse corretivo Capocano, meninas. E eu tô usando a base da Selena Gomez. Ela é bem levinha, eu só passei nessa região aqui porque, olha, vocês podem ver que eu tô muito queimada, né? Então eu não passei no meu rosto inteiro, eu quase nunca passo maquiagem, na verdade, nessa área da bochecha do meu rosto e nem na testa, não sei porquê. Mas o que me incomoda mais é só a parte da olheira mesmo, então é aí que eu passo a maquiagem. Agora eu vou pro pó, e eu tô usando o pó mais borocochô que eu já usei na face da terra. Eu comprei na lojinha de 99, gente, que é o da Wet n Wild. Ó, esse aqui. Ele é bem baratinho. Eu uso ele primeiro, que é tipo mais... Primeiro eu uso ele, que é mais do tom da minha pele. E depois eu uso o da One Size, que é o pó solto por cima. Ele até que tá um pouco escuro demais pro meu tom, olha só. Mas, como depois eu passo o outro pó, que é rosado, então ele disfarça bastante. Que truque ou produto de beleza você não vive sem? Eu acho que com certeza agora tá sendo usar corretivo pra tampar a olheira e o pó solto, o pó compacto e depois o pó solto, né, na verdade. Eu não consigo sair de casa sem tirar pelo menos a minha olheira, gente. Esse negócio de ser mãe, empreendedora, trabalhar na limpeza, sabe, influenciadora e não sei o que, não sei o que, não sei o que, gente, é muita coisa. Eu ainda tenho que dar conta daqui da minha casa. Meu Deus do céu, é muita coisa pra eu tomar conta, então eu não durmo bem, eu sou uma pessoa que não dorme bem. Eu tenho um sono muito leve, gente, e... Enfim, né, às vezes é necessário usar um corretivinho aí. Qual foi o momento mais marcante ou emocionante da sua jornada sozinha nos Estados Unidos? Bom, gente, eu vou bem exemplificar muito o que eu vou responder agora, porque eu acho que eu tenho que fazer um vídeo totalmente detalhado só contando essa história que eu nunca contei em anos. Mas, em resumo, bem resumidamente da coisa, eu acho que o momento mais marcante, assim, da minha vida
foi quando eu me mudei pra cá, né? Vocês sabem que eu me mudei pra cá em 2019. E quando eu me mudei pra cá, gente, eu vim com um ex-namorado que eu tinha aí no Brasil. E nós tínhamos um relacionamento de quase 7 anos. Ou seja, era muito tempo junto. A gente até morava junto e tudo mais no Brasil. E quando eu vim morar aqui, nós viemos juntos. Só que acontece que aconteceram muitas coisas. Aconteceram muitas coisas que não tem como eu explicar agora, porque realmente é muita coisa. Mas exemplificando a coisa, a gente chegou aqui e no terceiro dia que nós estávamos aqui, ele resolveu que ele queria ir embora. E ele basicamente foi embora pro Brasil e eu fiquei. Eu fiquei por escolha própria, tá? Eu não ia, tipo assim, eu já tinha, gente, vendido todas as minhas coisas no Brasil. A gente morava junto, a gente morava num apartamento e eu já tinha vendido meu apartamento inteiro lá do Brasil. Eu fazia faculdade, eu pagava a minha faculdade com a pensão que eu recebia do meu pai. Então, eu já tinha trancado, eu tinha aberto mão da minha pensão, eu tinha trancado a minha faculdade, eu não tinha mais casa. Eu tinha, né, ainda a casa da minha mãe, do meu pai, enfim, mas era outra história porque a gente já morava junto. Então, tipo assim, eu não tinha nada, não tinha como, em hipótese, nada assim possível que eu voltasse, né? Tipo, não existia essa opção, eu voltar pra lá depois de ter abandonado tudo, depois de ter gasto tanto dinheiro. Então, eu fiquei 3 meses aqui sozinha e nesses 3 meses aconteceram tanta coisa, gente, tanta coisa, que já teve dias até de eu achar que eu fosse acabar dormindo na rua porque eu não tinha lugar pra ficar e eu estava completamente sozinha. Mas, enfim, esse foi, assim, uma coisa muito marcante e daí a gente saca a força dentro do rabo, né? Então, acho que a mulher que eu sou hoje foi graças a esse episódio horrível que me fizeram passar. Eu não, assim, aconselho pra ninguém, é uma superação de vida e tudo mais, blá blá blá. Mas assim, não vamos romantizar, né? Eu praticamente fui abandonada aqui. Ele levou, tipo, metade do meu dinheiro, tá bom? Ele levou de volta e eu fiquei, assim, jogada nas masmorras. Foi horrível, gente. Foi horrível, mas graças a Deus eu passei por cima disso. Só que é algo, assim, que me traumatizou a vida inteira e eu não vou esquecer tão fácil, né? Tipo assim, não tem terapia que me faça esquecer isso. Se você pudesse dar um conselho para outras mães solos que sonham em morar fora, qual seria? Gente, não sei por que essa pergunta me deixou emocionada. Ai, que idiota. Amigas, eu não sei, assim, um conselho que esteja bom o suficiente pra vocês, porque eu não quero falar o que talvez vocês queiram ouvir. Mas, gente, é difícil. É difícil, porém não é impossível, sabe? É porque eu conheço tanta história aqui, gente, que é de partir o coração. E aí tem muitas questões, sabe? Se você quer morar fora e você vai morar sozinha, só você, sua filha e Deus, tem muitas questões que você tem que planejar muito bem, porque não é impossível. Tipo, você consegue. Porque vocês sabem que mães conseguem tudo nessa vida. Só que não é fácil, você tem que ter uma estabilidade não só financeira, mas também emocional, porque é muita coisa, gente, é muita coisa, é outro país, não é esse idioma, é muita burocracia que você tem que estar lidando com médico, com escola, com não sei o que, é muita coisa, tipo assim, é uma carga muito pesada, porém, é pesado assim no começo, quando você tá se entendendo ainda com o ambiente. Depois que você já se entendeu, gente, deslancha, entendeu? Então, se você tá vindo assim, sozinha, você tem que planejar muito bem com aonde você vai ficar, se você tem alguma rede de apoio. Se não vai ter nenhuma rede de apoio, você tem que vir com muito dinheiro extra guardado, sabe? Tem que pesquisar e planejar muito bem, porque não é só a sua vida, né? A vida também do seu filho ou da sua filha em questão e... Enfim, mas se você, tipo assim, eu tenho uma mãe aqui, eu tenho uma tia, eu tenho uma prima, eu tenho uma irmã e tal, eu tenho uma amiga que eu vou morar junto com ela, gente, só vem, sabe? Se essa pessoa realmente for te ajudar, óbvio que é muito mais fácil fazer as coisas quando tem alguém pra te ajudar. Tipo assim, a gente, né, quer fazer as coisas sozinho, acha que pode tudo sozinho e não é assim. Eu mesma aprendi que não é assim. Eu já tentei muito fazer as coisas sozinha e não dava o braço a torcer pra poder aceitar ajuda, gente. Mas uma vez que você consegue pedir ajuda, sabe? E você vai ver o quão maravilhoso é. É bom pra você, é bom pro seu filho, é bom pro outro também que tá se sentindo útil também, né? Porque às vezes a pessoa oferece tanta ajuda e você recusa, a pessoa se acha uma merda. Ela fala assim, porra, mano, eu não presto pra nada mesmo, né? A pessoa não quer aceitar minha ajuda, sei lá. E é assim, gente, o ser humano precisa de outra pessoa, querendo ou não. Então, se você tem esse apoio, assim, de outra pessoa, gente, só vem.
Claro que, como eu disse, tudo tem que planejar muito bem, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser conversado, mas não é impossível. Não é impossível, tudo dá, gente. Tudo a gente dá um jeito. Eu mesma, quando eu era criança, vocês sabem que o meu sonho era morar aqui nos Estados Unidos. E eu sentia esse sonho tão longe, mas no mesmo tempo, lá dentro de mim, eu sabia que eu ia conseguir. Sabe, eu sabia que eu ia vir, eu sabia que eu ia lograr tudo o que eu tenho hoje, sabe? E eu vou ganhar ainda mais. Eu ainda vou fazer isso e muito mais. Então vocês também conseguem. Só que eu tenho que planejar step by step. Tipo assim, passo por passo. O que eu vou fazer primeiro. Do que eu vou abdicar. Tipo assim, o que eu vou deixar pra trás. O que eu não vou. São muitas coisas que a gente vai ter que fechar e abrir portas, né? Tem que fechar uma porta pra poder abrir outra. Infelizmente não tem como abraçar o mundo com o braço. Mas vocês conseguem. Gente, eu não mostrei pra vocês, mas eu tô usando esse aqui da Benefit. O contorno, né, bronzer. Eu sempre quis ter ele, já comentei pra vocês no vídeo anterior, na verdade, que era meu sonho de consumo ter esse bronzer, e eu nunca comprava, porque no Brasil, primeiro que não vendia, e nos lugares que vendiam eram caros demais, e depois que eu vim aqui pros Estados Unidos, eu achava caro também. Tô ficando rica, então agora eu posso ter. Qual hábito americano você adotou e qual costume brasileiro você faz questão de manter? Hábito americano que eu adotei. Gente, eu acho que um hábito americano, que é um hábito feio, na verdade. Eu não sei porque os americanos aqui, eles têm mania de não tirar a etiqueta das coisas. Então, tipo assim, eu comprei, sei lá, essa água micelar. Aí vamos supor que ela vem com uma etiqueta pendurada. Se ela tivesse uma etiqueta, no caso, ela estaria aí até agora, porque a gente não tem costume de ficar tirando a etiqueta das coisas. Quando eu limpo as casas dos clientes, às vezes eles compram, tipo assim, uns abajur, mais bonito, umas coisas assim, e simplesmente a etiqueta ela tá ali, tipo assim, à mostra. Ou então, tipo assim, jogo de cama, gente, eu não sei. Simplesmente as etiquetas, elas não vão embora. Você compra, do mesmo jeito que você comprou, você pega a decoração, você coloca em cima da sua mesa e ali ela permanece, entendeu? Elas não vão embora. Eu não sei se ele, tipo assim, tem o intuito um dia, tipo assim, cansei desse negócio, vou devolver, tá aqui a etiqueta ainda. Eu não sei. Mas aqui em casa, eu viro e mexo, me pego fazendo isso. Eu não tiro etiqueta de nada e... horrível, né? Horrível. É um hábito feio. E um costume brasileiro que eu faço questão de manter: conversar em português. Gente, o meu português hoje em dia, ele tá horrível. Eu peguei essa mania também idiota de ficar tipo assim, que eu criticava, mas eu faço igual, tá? Não nego. Mas a gente tem esse hábito, a gente vai conversar em português sim. O meu irmão, gente, ele não sei porque vocês sabem, mas eu tenho um irmão, ele tá com 14 anos agora. Ele veio pra cá quando ele tava com 6, 7 anos. E ele basicamente foi alfabetizado aqui, então ele fala muito inglês e o português dele também não é tão bom. Mas muitas coisas ele entende mais no inglês porque ele basicamente foi alfabetizado aqui. E o meu filho, ele fala também 3 idiomas, porque o pai dele fala espanhol e eu falo português. E aqui, e na escola, na escola dele, eles falam só inglês. Então assim, é um mix, gente, de idiomas, é uma coisa tão louca, parece uma torre de Babel. Mas a gente tenta manter esse hábito sim, de falar em português sim, aqui em casa é errado, não interessa, você vai falar português sim. E da porta, né, pra rua, aí é outra história. Mas aqui dentro a gente vai manter sim esse hábito, porque a gente não pode esquecer nossas origens, né, nossas raízes, pelo amor de Deus. E tem muita coisa raiz aqui do Brasil que a gente ainda adota, sim. Então, tipo assim, comida, a gente vira e mexe, a gente faz muita comida brasileira aqui ainda assim. A gente ainda faz muita gambiarra aqui. Não sei se você conhece essa palavra gambiarra, mas, gente, é gambiarra atrás de gambiarra. Quebrou uma coisa, a gente vai, a gente mesmo conserta. É fio que mistura no fio, que remenda ali, que remenda lá. Não sei, gente. A gente ainda assim, a gente faz cada coisa aqui dentro que às vezes a gente olha pra cada outro e fala assim, cara, só tinha que ser brasileiro pra fazer uma coisa dessa. Mas acho que o maior hábito, assim, que a gente vai manter sim, é não perder as origens, né? Vai falar português, vai saber sobre o seu país. A gente estuda, sabe o que tá acontecendo no país, sobre a política, sobre isso, aquilo, outro. Tem que estar ciente sobre tudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Gente, a minha sobrancelha, esse lado aqui, ele tá muito falhado, porque eu tava descolorindo por conta do cabelo. Só que essa última vez que eu descolori, eu senti que caiu, gente. Eu senti que caiu... Olha isso, tá tudo falhado. Eu vou tentar consertar com uma sombra aqui, mas eu acho que não vai dar muito certo, porque minha sobrancelha é muito escura. E ela não tá nem preta e nem muito marrom, entendeu? Mas eu vou tentar consertar.
Gente, eu vou tirar agora esse pó, que ele ficou... Nossa, ficou ótimo a minha pele. Tô chocada. E falta o batom... Ah, o iluminador também, que eu vou passar. Amigas, ficou assim, então, o resultado da minha maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Minha bateria já vai acabar, então assim que eu finalizo esse vídeo com vocês por aqui. E é isso, não me esqueçam de me seguir nas redes sociais, vai estar aqui na descrição, tá bom? Um beijo, tchau!